Fala galera, beleza? Aqui é o Malva e hoje vamos conversar um pouquinho sobre um problema que tem ficado mais em voga atualmente, depois dos últimos updates, que são uns travamentos que o RAG apresenta, muito semelhante a uma queda de FPS. E esse problema ficou tão mais notável com os últimos updates que isso fez a comunidade até questionar sobre se houve uma mudança nas configurações do Ragnarok ou não, que exigissem mais do computador, ou enfim, qualquer mudança desse tipo, Então eles enviaram esse questionamento para a desenvolvedora e a resposta foi de que não haveria qualquer mudança. Contudo, os relatos de travamento dentro da comunidade continuavam. Então eu abri um tópico dentro do Facebook questionando isso, se alguém mais estava passando, como é que resolveram e tudo mais, porque eu também estava passando por esses problemas. Mas antes, deixa eu mostrar minhas configurações aqui para vocês. Eu jogo num notebook que tem uma GTX 1050, um processador i5 de 8ª geração, com 16 GB de memória RAM, um SSD de 118 GB e um HD de 1 TB. Então são configurações que dá para rodar o Ragnarok muito tranquilamente. Não era para ter esses travamentos, correto? Mas enfim, vamos continuar. E de início, a solução que mais me ajudou logo de cara foi mover a pasta do Ragnarok para um pendrive ou para um SSD, De preferência que seja um SSD. No caso, eu testei com pendrive primeiro para ver se estava certo. Melhorou muito a experiência do meu jogo. Depois eu movi em definitivo para o SSD do meu notebook e isso resolveu quase que totalmente os travamentos. E o motivo disso, lembrando que eu não sou formado na área, então não vou saber dar a explicação técnica do porquê disso, mas a pessoa que comentou era de que quanto mais potente o hardware, maior é a chance de você ter algum desalinhamento entre as velocidades desses componentes, podendo gerar gargalos e aí sim comprometendo o desempenho no jogo, E até que ele fala, o ideal é você deixar o jogo decidir as configurações ao invés de definir através da GPU. Então, segundo ele, esta solução resolveria o problema e de fato resolveu para mim. De fato foi o que eliminou a maior parte dos meus travamentos. Porém, alguns poucos travamentos ainda continuavam. E aí eu fui atrás disso para saber o que mais poderia ser feito. E aí pesquisando nos posts antigos do fórum, eu vi que o Ragnarok, justamente por ser um jogo antigo, ele poderia não rodar tão legal dentro da placa de vídeo, que seria melhor rodá-lo nos gráficos integrados. Então como é que você faz essa mudança? Você abre o seu cliente do Ragnarok, vai ali no cantinho superior esquerdo em configurar e aí vão aparecer as configurações gráficas para você alterar, certo? Então você seleciona uma dessas duas primeiras opções. No meu caso, a segunda opção ficou melhor do que a primeira. As duas ficaram muito boas, Porém a segunda ficou melhor. Claro que vai ter computador e notebook que pode ser que fique melhor rodando na placa de vídeo. Sim, com certeza, Mas no meu caso, ficou melhor nessa segunda opção. Outra solução também que eu vi é para as pessoas que utilizam Ragnarok na placa de vídeo e ficam melhor na placa de vídeo, que coloquem então a quarta opção. Por quê? Porque ela também tem esse fator TL-HAL, só não está escrito. Então o desempenho seria melhor. E o feedback das pessoas no post desse fórum foram muito positivas, Inclusive para mim, quando eu coloquei nessa segunda opção, junto com a solução de levar o Ragnarok para o meu SSD, resolveu por completo os meus travamentos em game. Contudo, mesmo assim, algumas pessoas ainda relatavam que estavam travando e essas duas medidas não resolveram completamente. E aí eu fui perguntando mais a fundo o que elas usavam, quais eram as configurações, e aí eu descobri que algumas delas usavam GRF editada. Então eu pedi para que elas fizessem os mesmos procedimentos para uma pasta de Ragnarok sem qualquer alteração no game, para a gente ver se era esse o caso, E de fato, quando removeu-se a GRF, ela não apresentava mais nenhum travamento. Então pensando nisso, que eu resolvi fazer uns testes sobre qual que é o impacto da GRF
dentro do desempenho do jogo. Lembrando aqui que isso não é algo permitido para a empresa, é passível de punição e eu não vou ensinar como fazer uma GRF ou onde conseguir. Cabendo lembrar também que ao você baixar um programa desses, você não está isento de expor o seu computador a algum vírus ou mesmo expor a sua conta a uma possível invasão. Então, totalmente desrecomendado, até porque, como vocês vão ver, ela, além de ser proibida, afeta o seu desempenho em jogo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu coloquei uma GRF aqui, bastante carregada, com bastante edição e com roupinha nova, enfim, um monte de coisa aqui. E vocês vão ver o teste dela. Qual que é o teste? O teste vai consistir primeiro em mostrar qual que é o carregamento do mapa, então a velocidade com que ela vai carregar as informações que estão ao redor, e depois uma volta num circuito que eu fiz em Prontera, com bastante personagem, então para sobrecarregar bem essa questão do travamento dentro do Ragnarok. Então vamos à primeira GRF. Como vocês podem ver, logo de começo já começa muito travamento, a gente começa a ir para as regiões mais densas e fica travando cada vez mais, a ponto de o FPS cair lá embaixo mesmo. E a gente volta para o ponto inicial e faz uma segunda volta para ver se há alguma melhora no travamento ou não. De fato, fica um pouquinho melhor, mas ainda assim travando muito. Então o impacto dessa GRF com bastante edição é notável no desempenho do jogo. Então, concluído o nosso primeiro teste com uma GRF bem editada. Agora nós vamos com uma GRF menos editada. Na verdade, a única coisa editada nela é a questão da carta grande. Vamos ver como é que fica. Vocês podem ver, logo de começo também já teve travamento. Tá travando menos do que aquela outra GRF que é muito carregada? Com certeza. Mas ainda assim, você vê os travamentos nas regiões mais densas do mapa e que travam o nosso personagem, compromete a nossa jogabilidade. Imagina isso, por exemplo, no contexto competitivo, é a decisão entre você ficar com o personagem vivo ou não. Então, apesar de ser menor o impacto, a gente vê que já é suficiente para comprometer a sua gameplay. E por fim, sem nenhuma GRF no jogo, mostrando para vocês que inclusive o carregamento do mapa ficou muito mais rápido. Lembrando que os testes estão todos com as mesmas configurações, os 3 Ragnaroks dentro do meu SSD, rodando na mesma qualidade, nas mesmas configurações, para o único diferencial ser a GRF. E como vocês podem ver, lisinho, sem nenhum travamento gráfico dentro do jogo. Claro que aqueles travamentos ocasionados por lag sempre vão ter, porque isso é uma questão do servidor, certo? Porém, agora você vê que o lag gráfico, aqueles travamentos, aquelas quedas de FPS, não acontece mais, fazendo com que você pegue o bioquímico, ligue a propulsão e saia correndo por Prontera tranquilamente. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês, possa ajudar com quem está passando com algum problema de travamento dentro do Ragnarok e para mostrar que de fato não tem para que você se expor ou arriscar com uma GRF editada, sabe? Além daquelas questões de vírus ou de invasões de conta, você está perdendo desempenho dentro do seu jogo, sem falar que é algo proibido pela empresa. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se eu souber, eu respondo. Valeu!